Nossas Bíblias, graças a Deus, no livro de Romanos, graças a Deus, capítulo 8, versículo 31 em diante, para a glória de Deus. Graças a Deus. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, para a glória de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Todos encontraram, amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de Cristo somos entregues à morte o dia todos. Fomos considerados como as ovelhas para os matadouros. E em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Uma palavra maravilhosa escrita pelo apóstolo Paulo, que ele começa dizendo: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Que coisas que Paulo vem falar aqui? Sobre a graça de Deus. Paulo está falando sobre a graça de Deus. E por mais que nós também pudéssemos arrumar palavras para que nós explicássemos essa graça de Deus, nós não encontraríamos no nosso vocabulário. Nós não compreenderíamos a graça de Deus. Nós não compreenderíamos também o grande amor de Deus por nós. Se nós pudéssemos perguntar que amor é esse, e nós tivéssemos respostas, eu acho que a nossa mente seria um pouco pequena também para entender esse amor do nosso Deus. E a palavra de Deus, hoje nós estamos falando sobre missões de Deus. E nós estamos falando aqui de nós, irmãos, de nós. E diante desta graça de Deus, do amor de Deus, Paulo vai bem além. Paulo, ele vai nas alturas, ele vai na profundidade. Ele fala do que foi dito aqui: nem os perigos, nada poderia justificar nós largarmos o amor de Deus. Nada justificaria se nós procurássemos angústias. Porque nós vimos hoje, irmãos, nós falando de missões, uma das maiores igrejas está lá fora, está nas pessoas afastadas, mas nós aprendemos aqui, irmãos, que nada pode nos separar do amor de Deus. Amor esse que eu falo que falta palavra para nós explicarmos, para nós compreender essa graça de Deus, porque por mais que por algum desses motivos aqui, talvez nós se afastássemos de Deus, o amor de Deus continua para conosco. E nós vimos que por mais pecador que seja a pessoa, ela é alcançada por esta graça. Por isso que eu digo que nós não compreendemos. Agora, se nós também, todas as pessoas que nós conversamos, que se afasta do amor de Deus, nada
Segundo Paulo aqui, irmão, nós vamos compreender aqui, irmãos, e eu quero dizer nessa noite, irmãos, que a graça de Deus faz com que nós sejamos muito pequenos diante de Deus. Mas também por nós ser alcançado por esta graça, irmãos, Deus nos prepara. Deus, presta atenção, Deus nos prepara para que nós, através da graça dele, nós não deixamos a obra de Deus morrer. E Deus nos prepara através do seu amor e da sua graça. Através, muitas das vezes, irmãos, se nós conversarmos com uma pessoa que ela se encontra afastada, algumas das vezes, irmãos, me preocupa muito quando fala de missões. Porque no nosso país, outro dia foi ter dito aqui, eu tinha observado bastante, tudo tem se igualado. Eu acho que está faltando respeito com esse amor tão grande de Deus. Porque nós vimos muitas pessoas falando de Deus sem conhecer esse verdadeiro amor de Deus. Sem conhecer o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Parece que virou brincadeiras. Parece, irmãos, que foi muito bem dito aqui, parece que tudo se coopera, entendeu? Tudo se coopera, porque todas as religiões estão tentando se igualando. Hoje tudo se diz que é igual. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, que Deus nos prepara. Deus nos transforma para levar a obra dele. E nós aprendemos aqui também, irmãos, que quando nós chegamos diante do ensinamento de Cristo, principalmente no Sermão do Monte, eu não sei se os irmãos ficam assim, mas eu fico aqui ouvindo e dizendo, Deus, falta muita coisa para mim. Falta muita coisa para mim. Porque diante disso aqui, irmão, desta palavra aqui, irmão, nós vimos que se nós olharmos para nós mesmos, entendeu? Nós não compreendemos quem sou eu e quem é você diante desse amor tão grande de Deus. E Paulo aqui, irmãos, ele vai em uma distância muito grande. E ele fala aquelas perguntas. E talvez se nós pudéssemos chegar adiante, nós anunciando a palavra de Deus, de uma pessoa que se afastou do caminho do Senhor. Eu não estou dizendo desviado, porque desviado é aquela que desvia do caminho do Senhor, aquela que não vai mais voltar. Estou falando de uma pessoa que se afastou. E perguntar, por que você se afastou? E aqui, se ele te dá uma dessas justificativas aqui, foi a tribulação, foi a angústia. Porque muitas das pessoas, irmãos, elas se afastam por ser angustiadas por falsos ensinamentos. Há ensinamentos, irmãos, que há muitos lugares que ensinam que nós temos que buscar somente um milagre. O milagre, sim, ele tem que fazer parte do povo de Deus. Mas Deus precisa nos preparar. Tem muitas das vezes que seja a tribulação. Nós passamos por muitas tribulações. A tribulação aqui pode ser comparada com a provação. Mas nós temos que perguntar para Deus, a provação que eu estou passando é do Senhor? É o Senhor quem está me provando ou eu procurei? Porque não há justificativa para que nós afastarmos da presença de Deus. Porque nós podemos passar, sim, irmãos, por tribulações, por dificuldade. E talvez eu falo que nós não conhecemos nós mesmos, porque se nós chegarmos adiante, como foi dito do pastor hoje, através de uma tribulação aqui para ele, de uma perseguição, você segue em frente ou você nega Jesus? Qual seria a minha e a sua resposta? E muitas das vezes, irmãos, nós queremos ser aquele cristão preparado por Deus, nós gostaríamos de pregar a palavra de Deus, nós estamos aqui com esse intuito, com esse ensinamento, mas nós não fazemos essa pergunta para nós. Qual a angústia que eu posso suportar? Qual a perseguição que eu posso suportar? E a Bíblia, irmãos, ela nos traz de todo tipo de assuntos. A Bíblia, se nós pegarmos exemplos aqui, por exemplo, irmãos, que muitas das vezes nós dizemos que cremos em Deus, mas nós só vamos compreender quem é Deus quando nós depararmos com o próprio Deus falando conosco, o próprio Deus nos ensinando. E eu quero pegar um exemplo aqui de Jó.
A Bíblia pega aqui o próprio Deus dizendo aqui, observaste meu servo Jó. Mas primeiro Deus fala quem que é esse homem. A Bíblia vai nos dizer que ele era um homem muito rico. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de boi, 500 jumentas. E era um homem muito rico e possuía muitos empregados. Nós podemos ver aqui, irmãos, que só pela descrição de tudo que a Bíblia diz que ele tem, é porque ele era um homem de muitas posses. Além de falar das ovelhas que ele tinha, além de falar da jumenta, dos camelos, nós podemos compreender aqui, irmãos, que ele possuía muitas e muitas terras. Poderia dizer, saber que quase a Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Porque diante de tudo que ele possuía, diz que ele possuía muitos empregados. E nós vimos que ele também tinha 7 filhos, 5 filhos e 3 filhas, se eu não me engano. E a Bíblia fala que sempre quando eles iam para a festa, Jó fazia ali também, quando eles voltavam, um sacrifício a Deus, preocupado se eles tinham pecado contra Deus ou não. Estamos dizendo isso para nós ver também qual que era a preocupação de Jó. Ele achava que ele era ali um homem ali que cria em Deus, e o próprio Deus dá esse testemunho dele. E nós vimos, irmãos, também, se nós formos assim, declarar tudo o que ele possuía, nós podemos ver que só de 3.000 ovelhas, 500 juntas de boi, quem já foi do interior aqui sabe, é muito pasto para poder cuidar do monte de animal deles. Então ele possuía muitas terras. Não sei se os irmãos observaram, Deus faz tudo certinho. Os animais, ele nunca come no lugar certo. Ele vai comendo andando, vai comendo andando. Sabe por que isso? Porque senão o pasto acabaria muito rápido se ele ficasse num lugarzinho só. Quando ele chega lá no cantão, ele volta aqui de novo, para que tudo não se acabe. E quem na natureza sabe que um pasto acaba aqui, precisa de outro. Quando o daqui acaba, precisa de outro par. Então seria muita terra que ele possuía também para estar se mantendo com todos esses animais. Estamos dizendo isso para dizer a grandeza de tudo que ele possuía. E em pouco instante, ali, Deus dando testemunho dele, Satanás ali faz com que ele passe por uma grande tribulação. Ele começa a perder tudo. E ele perde toda essa riqueza, perde todos os seus filhos. E nós vimos também que quando nós estamos passando por uma grande perseguição, sempre tem aqueles para nos perguntar por que estamos passando por aquilo. Já reparou? Por que você é crente sempre você está passando isso? Nós estamos dizendo que Deus sempre prepara nós para uma grande missão. E de todo o conhecimento que Deus tinha de Jó, a partir do versículo 41, quando ele, nos tanto sofrimento ali, a Bíblia fala que ele fedia. Ali nós vamos dizer que Deus ali chega para ele, ao encontro dele com Deus agora, e começa a fazer algumas perguntas para ele. E pergunta para ele, quem me deu primeiro para que eu tenha que retribuir alguém? Foi aí que Jó começa então a dizer, eu só ouvia falar do Senhor, mas agora eu te conheço. E sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe dessa história, porque esta é uma lição, esta é uma história que prega até hoje. O testemunho de Jó prega até hoje, que todo mundo conhece. E nós vimos uma coisa aqui muito importante. Ele diz, agora eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço. Quando ele fala isso, irmãos, e começa a orar para os seus amigos ali, Deus, irmãos, então retribui tudo para Jó em dobro. Aquela riqueza volta tudo em dobro aqui. Deus precisa preparar o cristão. E nós vimos aqui, irmãos, e nós aprendemos, Deus dá tudo em dobro para Jó, por tudo que ele passou naquela perseguição ali. E nós também, irmão, nós passamos por muitas perseguições, nós passamos também por muitas provações. E uma coisa eu aprendo na Bíblia aqui, irmãos, e quero dizer para os irmãos, se Deus está te fazendo você passar uma provação financeira, é porque você precisa ser preparado. Aleluia, glória a Deus.
É Deus te preparando para que você tenha muito e mesmo assim continua testemunhando daquilo que Deus fez na sua vida. Nós aprendemos, irmãos, aqui, irmãos, eu digo que fico muito preocupado falando de missões. E Paulo aqui, irmãos, ele vai dizer que nada nos separa do amor de Deus. Eu quero voltar um pouquinho aqui no livro de Abacuque. Entendeu? Capítulo 3, versículo 17, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da coça, e me faz andar altaneiramente. Então, comparando essa palavra aqui com a palavra de Paulo aqui, irmãos, é claro que Abacuque está falando aqui também das coisas que tinha na época dele. Mas nós vimos aqui, irmãos, que Israel também passava por uma grande, eu digo que eu fico preocupado, que passava por uma grande, vamos dizer, esfrieza espiritual. Israel estava agora cativo. Israel agora estava perseguido. E muitas das vezes, irmãos, o próprio Deus permite perseguições quando o povo está nessas situações. É por isso que eu digo, irmãos, que quando ficamos muito preocupados falando de missões, porque quando nós vamos pregar a palavra de Deus e quando há essa falta de respeito com a palavra de Deus, todo mundo falando de Deus sem querer conhecer a Deus, preocupado mais com religião, foi muito bem dito aqui, comparando Cristo com a igreja, porque aqui, irmãos, Abacuque, ele começa aqui nas suas palavras, ele começa questionando Deus. Por que Deus não estava ouvindo ele? Porque o povo estava passando perseguições. Provavelmente ele estava ali no meio daquelas perseguições e ele questionava Deus. Estou, como se diz, falando nas minhas palavras. Ele questionava Deus aqui, no início aqui, por que Deus não estava ouvindo? E muitas das vezes, quando estamos passando perseguições, nós temos que nos preocupar. O que eu estou passando é do Senhor ou não? Porque se é do Senhor, é Deus preparando. E Deus não deixa ninguém sem resposta. Deus não deixa ninguém sem respostas, irmãos. Agora, depois que Deus aqui responde a Abacuque, é que ele também diz que agora ele conhecia o Senhor. E agora ele chega nesse ponto aqui, que nada, ainda que nada se desse certo, ainda que os mantimentos acabassem, ainda que as ovelhas acabassem, vamos dizer assim, que tudo acabasse, nós voltando lá para a palavra de Paulo, entendeu? Como Paulo também diz, quando ele acaba com tudo, aqui, eu todavia me alegrarei no Senhor. É Deus preparando aqui, irmãos, para que nós pregamos a palavra de Deus. Porque para que nós sejamos pregadores da palavra de Deus, irmãos, nós também temos que entender a graça do nosso Deus. E eu quero dizer para os irmãos, quando nós passamos alguma dessas tribulações aqui, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, quando nós passamos alguma dessas perseguições aqui, nada delas vai nos separar do amor de Deus. Há alguns versículos, irmãos, que eu gosto demais, que é a oração de Ana. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Quando ela diz lá que Deus pega o necessitado, o faminto, e ele, vamos dizer nossas palavras, os transforma e faz assentar com os príncipes. Deus é esta pessoa que pega aquela pessoa que ninguém dá nada, transforma a vida da pessoa para que essa pessoa agora seja um pregador da palavra de Deus. Do versículo, no Salmo 113 também, o salmista diz a mesma coisa. Deus é esta pessoa. Esse amor de Deus alcança aquelas pessoas que não dá nada, ninguém dá nada. E Deus pega e transforma e faz assentar como príncipes. Nós aprendemos aqui, irmãos, que o amor de Deus, que o nosso Deus, aqui, e Paulo dá as garantias que ele está bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Então nós aprendemos aqui nesta noite, irmãos, que o que Deus faz com nós é nos preparar. Porque para nós pregarmos a palavra de Deus, irmão, nós precisamos ser pessoas preparadas. Nós precisamos ser pessoa transformada. Porque, irmãos, nós só pregamos a palavra de Deus quando nós compreendemos a graça de Deus. E esse amor de Deus aqui, irmãos, ele é tão grande que ele nos cerca de todos os lados. Ele nos cerca de todos os lados e faz com que nós sejamos, irmãos, pessoas transformadas. Só prega a palavra de Deus aquela pessoa que é transformada. Então, mesmo que eu estou passando dificuldade, eu vou ser transformado. É Deus me preparando para me receber. E nós vimos, irmãos, que muitas pessoas, quando eles passaram, na Bíblia, quando eles passaram por provações de fé, é porque eles foram transformados, eles tiveram a fé aumentada. Nós percebemos isso. Eles tiveram a fé aumentada e agora eles precisavam dessa fé para nós pregar a palavra de Deus. Muitas das vezes, Deus nos transforma, faz com que nós passamos, para que nós conhecemos o seu amor, o seu poder. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, a primeira coisa que nós somos exigidos é quem somos nós. O que nós temos. E hoje eu não sei se os irmãos têm observado, quando você fala do amor de Deus, a primeira pergunta, como que é o seu pastor? Como que é o seu pastor? Os irmãos já observaram? Como que é o pastor da sua igreja? Então nós vimos, irmãos, que o povo de Deus, ele precisa ser transformado. Ele precisa ser alcançado. E ele precisa ter essa certeza dentro do coração. Nada vai me separar do amor de Deus. Mas há muitas pessoas, irmãos, também pregando coisas erradas. Há muitos lugares, como eu disse, pregando só milagres. Há muitas pessoas ali, há muitas pessoas pregando só o recado de Deus. Você chega na igreja e só recado daqui, recado ali, recado de lá. E essas pessoas não conhecem Deus. E essas pessoas, por isso que eu digo que as pessoas que estão afastadas são muitos mais do que, muitas das vezes, aqueles que estão na igreja, porque são pessoas que são desiludidas. Eu tive um pastor, hoje ele é membro aí da diretoria, que é o José Benedito, ele diz, quem manda recado é Jezabel e Acabe, Deus não manda recado. Ele sempre fala isso, quem manda recado é Jezabel e Acabe. Então muitas pessoas vão para a igreja para procurar recado de Deus. Deus não vai dar recado para você, o recado de Deus está aqui, seja transformado. Seja transformado no poder de Deus. Agora precisamos acreditar, e eu preciso ser transformado em quê? Eu preciso ser transformado em quê? Porque para nós pregarmos a palavra de Deus, irmãos, para nós pregarmos a palavra de Deus, nós precisamos compreender a palavra de Deus. A Leila falava aqui da religião dos muçulmanos aqui. E nós, irmãos, essa semana, foi ontem, eu estava assistindo uma reunião deles ali em Senegal, na África. Estava reunindo e ouvindo. E ali, irmãos, a alegria deles em acreditar em um Deus falso. A alegria deles de acreditar num Deus falso ali era tanto que a Aparecida virou para mim, estava assistindo comigo e disse, como que nós vamos pregar a palavra para um povo desse? E tanta certeza que eles tinham ali que eles estavam certos. E tanta certeza. E nós temos essa diferença, irmãos. E eu não sei se os irmãos estão prestando a atenção também nos últimos dias. Ninguém fala Jesus está voltando. Ninguém fala mais Jesus está voltando. A diferença nossa, irmão, que nós temos essa certeza. Jesus está voltando. Nós cremos sim, e ninguém está pregando isto mais em palavra nenhuma. Jesus está voltando. Parece que isso está soando nos nossos ouvidos como uma palavra normal. Como uma palavra normal. Nós vimos aqui, irmãos, na Bíblia Sagrada, aqui, que quando Jesus chegou ali,
Em Lucas capítulo 5, ali na pesca maravilhosa ali, irmãos, que eles não tinham pegado nada. E Jesus agora manda que eles lancem a rede. E que eles pegaram uma grande quantidade de peixe. Depois de ter trabalhado a noite inteira, Lucas vai nos dizer que Pedro se levanta e fala para Jesus: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, diante de Jesus Cristo, irmãos, diante de Deus, é essa certeza que nós teríamos. Nós podemos ver isso aqui com temor. Mas Jesus Cristo diz para ele afastar, vamos dizer nas nossas palavras assim, afastar não, eu vou fazer você um pescadores de homem. E nós vimos aqui, irmãos, que Pedro foi uma pessoa transformada. Nós vimos aqui que talvez se perguntasse para nós, o que te afasta do amor de Deus? Nós não estamos preparados. Nós não fizemos essa pergunta para nós. Seria o quê? Seria nudez? Seria perseguição? Se eu sofrer uma grande angústia? Se eu estiver diante de um perigo? Se eu estiver diante de uma espada? Não é? Se eu estiver diante da espada, isso aí eu afasto de Cristo. Talvez não fizemos essa pergunta. Mas nós vimos aqui que de Pedro, aqui diante de uma dificuldade, aqui ele chega até a negar Cristo. Mas Jesus o transforma ali, irmãos. Jesus o transforma, que ele chegou a um ponto que ali a Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Atos, que até eles levavam até objetos, levavam as pessoas para ser alcançado pela sombra de Pedro, que através do poder de Jesus Cristo, as pessoas eram curadas. E quantos creem assim que nós podemos ser transformados dessa forma? Quantos crescem que nós podemos ser transformados desta forma? Quantos que já pediu isso a Deus? Quantos de nós que já pedimos isso a Deus? Quantos de nós que já pedimos o poder de Deus em nossas vidas? Para fazer maravilhas? Quantos de nós que precisamos ser transformados, irmãos? Quantos de nós que já certificamos que nada vai nos separar do amor de Deus? Aqui nós prestamos atenção, separar do amor de Deus, porque o amor dele é muito grande e ele precisa transformar pessoas dentro deste amor. E quem são essas pessoas? Sou eu e você. E teremos que ser pessoa transformada para poder pregar a palavra de Deus. Precisamos ser pessoa transformada. Mas muitas das vezes, irmão, nós estamos parados aqui e realmente nós não estamos pedindo. Nós estamos acomodados e precisamos sim ser transformados. Nós precisamos nos cercar, irmãos, porque como diz a palavra, por amor de Deus, nós somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas pelos matadouros. Ainda que nós tivemos de enfrentar dificuldade, mas nós temos que pregar a palavra de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, quando começam, não sabem fazer diferença. Como eu disse assim, Pedro diz a Jesus, afaste de mim. Porque somos pecadores. Quando nós perdemos o temor de Deus. Entendeu? Quando nós perdemos o temor de Deus, nós corremos o risco. Nós corremos o risco. Vamos dizer do nosso país, não vamos dizer nos países de fora, que está acontecendo isso. Entendeu? De nós sermos, de Deus começar a não achar graça mais em nós. A graça de Deus não sermos mais alcançada. Porque uma vez que eu participava do encontro de missões, e muitos missionários para o mundo inteiro dizia, há muitos países que já foi berço, que mandava missionário para fora, entre eles a Inglaterra, como muitos outros países. Hoje, a porcentagem é muito pouca. Porque a frieza, entendeu? A frieza entrou. Também outras coisas que entraram, que foi confundindo esse amor de Deus aqui com religião, esse amor de Deus aqui, e foi perdendo o respeito de Deus. Hoje são países dominados por religião muçulmanas. São países dominados, sabe por quê, irmãos? Porque quando é exigido, a pessoa não foi preparada, entendeu? E acha que está todo mundo junto, todo mundo igual,
todo mundo no mesmo barco. Que isso é intolerância religiosa, se você falar. Isso é intolerância daqui. Quando se junta tudo, Deus não se junta no meio, porque Deus é santo. Ele diz assim, como está escrito, seja santo como eu sou santo. Então nós temos que ser pessoas separadas. Santo vem da palavra separado, nós precisamos ser separados. E precisamos, irmãos, ser uma pessoa aqui diante de Deus. Porque nós vimos aqui, irmãos, que Paulo também, ele nos compara aqui, que não vai existir profundidade. Não vai existir nem qualquer outra coisa que vai nos separar. O que nós aprendemos aqui, irmão? Que nós somos cercados pelo amor de Deus. Jesus vai dizer assim, eu não vou vos deixar órfão, eu enviarei o Espírito Santo da parte de Deus, que ficará convosco todos os dias. Ou seja, nós somos cristãos separados. Nós somos cristãos, irmãos, aqui que compreendemos esse amor de Deus. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Se nenhuma dessas coisas vai nos separar aqui, que nós pedimos Deus graça, que nós pedimos Deus autoridade, que nós pedimos Deus aqui capacidade, entendeu? Para operar maravilhas. Porque hoje, irmãos, o que você tem a oferecer, é o que dá crédito àquela pessoa que não conhece a Cristo, a ouvir a palavra de Deus. O que nós temos a oferecer, é o que faz dar crédito à pessoa que não conhece a Cristo, entendeu? A ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não prego a palavra de Deus, é porque eu não tenho nada. É difícil dizer isso? Sim. Se eu não tenho coragem de pregar Deus, a palavra de Deus para ninguém, é porque eu não tenho nada para oferecer. Então eu preciso pedir a Deus. Eu preciso pedir esse Deus aqui que Paulo prega aqui, irmãos, para nós. Ele que foi um perseguidor e agora é transformado e conheceu a graça de Deus e compreendeu a graça de Deus, é que nos dá essa certeza. É Deus que nos dá. Então não adianta nós ficar arrumando desculpa de nada. Não há nada que vai nos impedir também de nós recebermos essa autoridade, esse amor, esse poder em nossas vidas. Então, se eu tenho coragem de pregar, é porque eu tenho para oferecer. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo.